confesso assim a você que eu nem sei. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no padrim.com.br/Jana Viscardi e pode, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que elas venham visitar o que eu produzo aqui no canal Jana Viscardi. Eu tô aqui hoje, isso não é exatamente, é um Notícias Incríveis, mas é na verdade um convite, é um apelo, praticamente um apelo desesperado pela atenção de quem escreve manchetes e matérias. E eu tô dizendo de quem escreve, não tô falando jornalistas especificamente, porque as estruturas dos portais, dos jornais, pode ser muito variada, né? Hoje as manchetes aparecem em diferentes tipos de veículos, digamos assim. E, gente, não dá para as manchetes serem escritas como elas vêm sendo escritas com relação aos temas relacionados à pandemia. Veja, na verdade eu tenho todo um conjunto de vídeos falando sobre a questão das manchetes. Você pode acompanhar aqui, é o próprio Notícias Incríveis. A gente sabe que não é o episódio da pandemia especificamente que traz esse cenário desse tipo de manchete, mas o tema da vacinação, da contaminação, da necessidade de preservar o distanciamento social, do uso de máscara, tem uma série de informações de você se vacinar que são tão importantes e que vêm sendo mexidas com tanta informação falsa, mentirosa, que a gente precisa ter o cuidado na maneira como essas manchetes aparecem, porque elas veiculam as coisas mais tortas e erradas mesmo, e mentirosas, mesmo quando a matéria que tá lá dentro tá dizendo coisas que são importantes, sabe? E aqui eu quero te trazer um caso específico, curto. Bora pro merchan rapidinho no meio desse vídeo. O merchan sou eu mesma, que vou oferecer 2 cursos em julho. Um deles é o Como Analisar um Discurso, que vai acontecer nos dias 7, 14, 21 e 28 de julho, das 20 às 21 horas. O curso é online e síncrono. Você pode se inscrever aqui embaixo, ou você pode entrar agora mesmo no simpla.com.br/Jana Viscardi para encontrar as turmas. E tem também o Escrever Sem Medo, que vai acontecer nos dias 6, 13, 20 e 27 de julho, também das 20 às 21 horas. O curso também é online e síncrono. Basta você entrar de novo no simpla.com.br/Jana Viscardi para você se inscrever. Vem comigo. Agora pode continuar a assistir o vídeo aí. Eu tava vendo a página inicial da UOL, e a UOL é uma plataforma que veicula os próprios conteúdos da UOL Notícias, mas dentro da UOL Notícias tem conteúdos também de outros jornais. E tava ali em destaque num dado momento, isso muda muito rápido, e na verdade eu não tirei o print, mas depois eu procurei e encontrei. Era uma matéria que dizia assim: UTIs seguem lotadas, mesmo em capitais, com vacinação abaixo dos 45 anos. E eu fiquei pensando, nossa, mas qual a porcentagem da população 45 anos menos que já foi vacinada? E na verdade, muito antes disso, qual é a porcentagem da população brasileira? 50 menos ou 60 menos que já foi vacinada para se fazer essa manchete. E qual é o meu problema com essa manchete relacionando a essas coisas que eu falei antes, dessas mentiras que vão sendo veiculadas e tal? Porque quando você usa esse mesmo em capitais com vacinação abaixo dos 45 anos, você atrela a questão das UTIs lotadas à vacinação e a essa ideia que fica percorrendo aí a nossa sociedade atualmente de que a vacinação não é eficiente. Tem lá o povo fazendo a porcaria do vídeo no braço para dizer que a vacina ainda te dá um microchip, seja lá o que for. Um monte de informação mentirosa que elas circulam por aí, elas não estão trazidas na matéria.
Mas o fato de você fazer uma manchete que diz que UTIs seguem lotadas mesmo em capitais com vacinação abaixo dos 45 é como se atrelasse a UTI lotada ao fato de a vacinação não estar sendo efetiva para essa faixa etária. Quando não se trata disso, a manchete, essa sentença relaciona informações que não deveriam estar correlacionadas, porque essa correlação aí não existe. E por que é que não existe? Porque quando você entra na matéria, que é longa, que traz informações sobre as capitais de vários estados brasileiros, o que você averigua é que, na verdade, o número de internações daquela parcela da população que já foi majoritariamente vacinada, que é o caso dos idosos, pessoas 80, 70 anos, essas internações caíram e caíram bastante. As que estão subindo e que estão altas são justamente desse grupo de indivíduos que ainda não foi massivamente vacinado. Então veja que esse tipo de manchete é péssima. E aí o que aconteceu? Eles apagaram isso depois de um tempo, mas isso ficou um tempo na plataforma da UOL desse jeito. Depois eles trocaram a manchete para dizer UTIs seguem lotadas em 10 capitais e no DF. E aí depois então a matéria tem um detalhamento extenso sobre o que são essas UTIs lotadas. Enfim, tem várias informações que são interessantes na matéria. E veja, eu não estou dizendo isso para você atacar o jornalista, eu não estou dizendo isso para você falar de um veículo exclusivamente, e eu não estou dizendo isso que as pessoas não possam errar, tá? Não possam alterar. As manchetes são alteradas corriqueiramente várias vezes, algumas vezes ao longo de um dia, a depender do tópico e tal. A questão é que esse é um tema delicadíssimo e existe uma responsabilidade muito grande desses veículos em trazer informações que estão trazidas de maneira errada em um tema que é tão sensível atualmente, que é a questão da vacinação e atrelar a vacinação às pessoas na UTI. Há tanto que precisa ser feito, né? A vacinação é uma dessas coisas. O Brasil vacina lentamente. Eu não aguento mais ver a estatística dos 11% que receberam as duas doses no Brasil. Eu tenho a sensação de que não sai desses 11%. As pessoas precisam tomar a vacina. Nem em todo lugar está chegando a vacina. Tem tantos elementos para discutir a questão da vacinação. Para além disso, não é ela sozinha. É o uso de máscaras eficientes. É manter o isolamento social, que uma boa parcela da população não consegue manter porque trabalha. Tem uma outra parcela que não mantém porque é escrota. Então, veja, é um assunto que tem um sem fim de nuances. A pessoa que se dedica a escrever matérias e manchetes sobre isso tem uma responsabilidade muito grande. Pode ser muito difícil esse trabalho, mas ele é fundamental. Um trabalho feito com muita responsabilidade. Então, gente, é o meu convite para quem está escrevendo essas manchetes. É um pedido, é quase uma súplica. E aí eu trago um outro exemplo. Várias pessoas me marcaram num exemplo trazido no perfil do professor Hugo Fernandes, que é professor da Universidade Estadual do Ceará. Ele trouxe um outro exemplo de manchete que eu acho importante. E vou destacar aqui, você está vendo o print aí na tela do professor Hugo. A matéria está dizendo assim: AstraZeneca anuncia que seu tratamento para o Covid falhou. Hoje, quando você fala em AstraZeneca, a gente fala de quê? A gente fala da vacina da AstraZeneca. Só que a AstraZeneca é um laboratório. Não tem só a vacina da AstraZeneca, tem uma série de medicamentos produzidos, testados pela AstraZeneca. Só que quando você coloca neste momento AstraZeneca, as pessoas vão inevitavelmente relacionar com a vacina. E aí você diz que o tratamento para Covid falhou. Essa manchete, ela tá errada, sei lá, porque trouxe uma informação errada. Não necessariamente, mas é escrita de maneira irresponsável, justamente por essa associação que se faz hoje diretamente da AstraZeneca com a vacina. E a gente tem, especificamente no caso da AstraZeneca, um medo muito grande da população por conta dos casos que começaram a ser veiculados de pessoas que tiveram reação. Então veja que a gente tem um cenário em que as pessoas se sentem amedrontadas, em que as pessoas começam a associar a AstraZeneca a uma coisa que é ruim,
que é a questão da vacina, que tá sendo um exercício de desmistificar as pessoas para elas tomarem a vacina da AstraZeneca. Eu mesma tomei a vacina da AstraZeneca. E aí você tem uma manchete que é veiculada desse jeito. E o professor Hugo ele vai chamar justamente de irresponsabilidade jornalística, porque a AstraZeneca é uma marca que desenvolve vários fármacos e não só vacinas. Mas quando aparece desse jeito e a pessoa só lê a manchete, ela pode atrelar a vacina, como eu já disse aqui 50 vezes, uma atrás da outra, porque não adianta, não dá, não é sem responsabilidade que essas informações são veiculadas. E você não pode dizer, ah não, o leitor que faça a leitura correta. Eu sei que o leitor também tem a sua parcela de responsabilidade, mas nesse caso a gente está falando desse coletivo, desse conhecimento coletivo que vai sendo compartilhado torto sobre a relação, sobre esse medo da AstraZeneca. Então quem vai construir uma matéria e uma manchete sobre isso precisa ter essa sensibilidade e essa responsabilidade na construção dessas manchetes para veicular esse conhecimento de maneira mais clara e mais cuidadosa possível. Pedir demais? Eu espero que não seja. Eu acho que não deveria ser. Então o meu convite para vocês é esse hoje, tá? Então é isso, se cuidem, tá? Mantenham o distanciamento, usando a máscara, se vacine quando chegar a sua vez e faça uma leitura cuidadosa do que você vê por aí, para você também não espalhar o pânico, porque nessa hora do medo, nessa hora a gente espalha, olha aí, a marca tal. Sem pânico. É isso. Tchau, tchau.